ele é uma peça importante também, né, de um grupo que já era muito forte, que ele chama a responsabilidade. Então é um moleque diferenciado. Daqui a pouco, ninguém vai imaginar a seleção brasileira sem o Endrick. Porque ele é desses gigantes do futebol. Ele é desse nível, é dessa importância. Ele é diferente dos outros porque ele traz a importância. Ele é o definidor das jogadas. Eu digo sempre aqui, não tenho vergonha de dizer, ele vai ser muito melhor do que a gente imagina quando ele chegar na Europa. O Endrick já está vingando e tem estrela. Aí o Endrick vai falar, ó, ficou o Wembley lotado, e você joga em Bernabéu, lotado, só 50% de aproveitamento. Para a repercussão da imprensa de todo o Brasil falando, né, do empate entre Espanha e Brasil. E cara, foi um jogo assim, cheio de emoções, embora o Brasil não venceu, mas foi quase uma vitória, porque os pênaltis que foram marcados para a Espanha foi um negócio assim assustador, bizarro demais, e o Brasil, mesmo não jogando tão bem no primeiro tempo, o Brasil conseguiu no segundo tempo melhorar e conseguiu, né, ser muito eficaz, e teve, claro, aí o gol do Endrick. Como esse garoto é iluminado. A imprensa vai falar sobre tudo isso, as polêmicas, disso aí, de tudo referente ao Endrick, detalhes da partida. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades que trazemos aqui sempre, né, sobre o Flamengo e também sobre a seleção brasileira, ok? Vamos agora acompanhar a imprensa de todo o Brasil repercutindo aí esse empate que deveria ser vitória da seleção brasileira. Vamos ver. Deixou dele, jogou com a coxa doendo ali o segundo tempo, pediu para não sair de campo e deu essa declaração que a gente vai colocar na tela agora, quando terminou esse empate entre Espanha e Brasil. A gente quer sempre vencer, disse o Endrick. Danilo falou na roda hoje que a gente precisa vencer, mostrar a cara do Brasil. O Vini também falou para colocarmos o Brasil no topo, de onde ele nunca deveria ter saído. Para isso, a gente precisa ganhar campeonatos, jogos. A gente não promete ganhar todos os jogos, mas não vai faltar raça, determinação, garra, nada. Para mim, também um fato bom dessa partida foi o Vini ser capitão. A gente está lutando contra tudo isso e por todos os brasileiros. A gente sabe e não vai parar de lutar em nenhum momento. Nesse final aí, se referindo à briga comprada pelo Vinícius contra o racismo na Espanha, para onde o Endrick está indo agora, a maturidade desse menino, a capacidade dele de, depois de um jogo pegado com uma arbitragem ruim, dar uma declaração como essa, me faz ter muita fé e muita esperança no futuro da seleção e no que ele, Endrick, pode oferecer para o futebol. A gente ouvindo o Zinho, não parece que é um menino de 17 anos. A gente vendo o Zinho, não parece que é um menino de 17 anos. É um menino que no Palmeiras bate no peito e fala toque em mim. É um menino que na seleção chega e joga com dor na perna porque sabe onde está. É impressionante. Não, é espetacular. Isso, ele tem uma personalidade e um mental, né, uma preparação, um foco, sabe o que quer, né, muito aplicado na sua profissão, já novinho, você vê ele ali sabendo o desejo. Ele falou, eu amo fazer gol, eu quero fazer gol, eu quero ajudar, eu estou no início de carreira, eu tenho muita coisa pela frente. Então as palavras dele, como você falou, nos empolga, né? E o Dorival foi perfeito quando falou, se ele continuar focado, não deixar o extra, o fora do campo, atrapalhar o dentro do campo e continuar com essa aplicação, ouvindo, aprendendo, lapidando, sendo moldado, buscando os bons exemplos, né? Se aproximar de quem realmente tem uma carreira sólida, né, ele chegar perto e ver quem é que está brilhando e que está focado na sua profissão, os bons exemplos, né? E ele, sem dúvida, tem tudo para virar esse grande jogador, essa esperança para a gente, né? Para a próxima Copa do Mundo, para continuar brilhando. Eu senti um prazer, não só do Endrick, mas a comemoração do gol do Paquetá, não sei se vocês também tiveram essa percepção. O passinho do Paquetá. O grupo, os caras do banco... Os caras que estavam no banco quase deram uma volta olímpica para chegar lá para comemorar o gol. Cara, um amistoso, hein? Aí fala, os caras não gostam mais de jogar na seleção, não tem muito prazer. É o que o Danilo falou, tem sim, cara. E eu vi uma aplicação, uma vontade nesse grupo que ali estava, porque há muito tempo a gente não tinha compromissos difíceis como esse, de amistosos como esse. Teve essa oportunidade e o Brasil foi muito bem. E a gente viu
os jogadores querendo aproveitar a sua oportunidade de vestir a camisa da seleção. E o Endrick me parece um símbolo para isso, né? Porque tão jovenzinho, está começando a sua carreira, né? Ainda está sendo moldado, né? Ele há pouco tempo se torna titular no Palmeiras, há pouco tempo, né? E ele chama essa responsabilidade, como você falou. Ele é um grande personagem para o Palmeiras ganhar mais um título brasileiro. Ele é uma peça importante também, né, de um grupo que já era muito forte, que ele chama a responsabilidade. Então é um moleque diferenciado. Só para pegar esse gancho do Zinho, né, também vi uma mudança de postura ali, fiquem à vontade, óbvio, para falar do Endrick, mas assim, tomaram a chamada do Dorival no intervalo. Porque o Brasil mudou a postura de um tempo para o outro. Mas claro que isso faz parte, né? Claro. De vez em quando tem que dar uma ligada, botar o dedo no 220, mas isso faz parte do treinador, botar o dedo na tomada da rapaziada, né? Agora, no caso do Endrick, o Endrick é uma situação que a gente vai viver da seguinte forma. Essa situação foi vivida no Palmeiras. A torcida queria o Endrick, o Abel postergou, preparou o Endrick para ele entrar. O Endrick entrou no time do Palmeiras, foi o símbolo da arrancada do Palmeiras para a conquista do título. Hoje ninguém imagina o time do Palmeiras sem o Endrick. Mas vai ter que imaginar, né? Hoje, estou dizendo hoje. Daqui a pouco, ninguém vai imaginar a seleção brasileira sem o Endrick. Sim. Porque ele é desses gigantes do futebol. Ele é desse nível, é dessa importância. Ele é diferente dos outros porque ele traz a importância. Ele é o definidor das jogadas. Ele não se intimida diante da situação. O Cucurella deu logo uma paulistinha nele para ver se intimidava o moleque. Mas ele não se intimidou, ficou lá deitado no chão, fez uma massagem para tirar, porque fica um caroço. No Rio chama tostão, né, Zinho? Aqui em São Paulo chama paulistinha. Como você quiser interpretar. E o Zinho sabe. Eu senti aquela dor dele ali, quando o massagista meteu o dedo ali, você viu? E ele... Para tirar o caroço. Eu sei bem o que é aquilo ali. Para tirar o caroço. E você sabe que teve uma época no futebol, nos anos 90, que aquilo era tirado com um pau de macarrão, um rolo de macarrão. Nossa o cara, pergunta pro Zinho se não é. Deitava na maca, o massagista vinha com um rolo de macarrão e passava na perna do cara aqui, que é para tirar o caroço. Olha meu querido Denis, que Deus o tenha, fez Deus o tenha. Isso. Então, você vê como é que o futebol se modernizou. Então, o Endrick é desse modelo de jogador, do diferente, né? Eu digo sempre aqui, não tenho vergonha de dizer, ele vai ser muito melhor do que a gente imagina quando ele chegar na Europa. Porque lá ele vai ser o Endrick, lá ele vai aparecer. Hoje ele tem 18 ou 17 anos. Quando ele fizer 18, ele vai embora. Olha quanto tempo ele vai ter para jogar na Europa. Tomara que não tirem a capacidade dele de surpreender, de driblar, porque agora tá na moda dizer que está tirando onda com o adversário. Não pode driblar mais no futebol. Vinícius é perseguido porque dribla. Você ficou nervoso porque o Paquetá dançou e os caras reclamaram. Eu não posso repetir no ar o que eu falei fora dele. Melhor o Mauro Naves falar. Não. Mas, até nisso o moleque é malandro, hein? Até nisso o moleque é esperto, hein? Você viu que ele deu uma chegada no Carvajal, aí ele foi lá e levantou o Carvajal. Vem cá, isso? Tá, rapidinho. No carrinho que ele deu no Carvajal. É o patrão dele lá no é o André, o cara que manda lá, assim. É interessante, assim, não basta ser craque, eu acho que tem que ter estrela, sabe? Craque ele é. Sim. E tem muito craque que não tem tanta estrela assim, às vezes até se perde no caminho. O cara, você fala, pô, esse cara é bom de bola, você começa a ver lá na Copa São Paulo, fala, isso aí vai arrebentar a vida inteira, e o cara não vinga. O Endrick já está vingando e tem estrela. O jornal, se você olhar os números dele no jogo, aquele jornal do amigo do Pascoal lá em Campinas, ia dizer o quê? Só fez o gol, né? Errou 8 passes, porque ele errou. Ele errou... Mas aí, foram 16 ações com bola também. Gol, 16, finalização. É que a gente só pôs o certo aí, porque ele tentou driblar 8 vezes, perdeu a bola em 4 delas, até não sei o quê e tal, mas ele deu uma assistência muito boa pro Vinícius, o goleiro saiu e tal, mas é aquela coisa, só fez o gol, né, Pascoal? Aí a nota é baixa. Ele não tem jeito. Um gol e nada mais. Agora, se vai ser... Aí outros números, né, de quantas chances... Olha aí, já caiu pela metade o número de chances que ele precisou para marcar o gol dele, né? E aí entrou aos 71, ficou menos tempo, teve mais chances e agora entrou aos 46. São 3 jogos na seleção, Mauro, dele? Esse é o terceiro? 4 jogos e 2 gols. Um simplesmente em Wembley
o outro no Bernabéu. É isso. Tá Como é ruim. que tá a sua história da seleção? Ó, eu precisei de 9... tá ruim. Eu precisei de 9 minutos para marcar. Onde é que foi esse jogo mesmo, gente? Em Wembley, que o Brasil não ganhava desde 1900 antigamente. E hoje? Como é que foi hoje? Faz tempo. Bernabéu contra a Espanha. Mauro, Oi, fale. Essa é aquela nossa resenha, né? Aquela nossa resenha que a gente fala de jogador, né? Assim, jogou aonde? Fez gol aonde? Chupou laranja com fez quem? Gol lá no Bala Mistura é mole. Quero Exato. ver fazer lá no Maracanã lotado. Aí o Hendrick vai falar, fiz gol em Wembley lotado e você joga em Bernabéu lotado, só 50% de aproveitamento, 4 jogos e 2 gols. Um gol, um jogo sim, um jogo não. E todo gol tem uma história, né? Ele foi o mais jovem a marcar para as seleções em Wembley. Hoje, se eu não estiver enganado, daqui a pouco eu confirmo, o Rodrigo marcou o primeiro gol do Brasil na Espanha. O Brasil lá só empatava ou perdia. Perdeu 3-0. Acho que jogou pouco também. Perdeu uma vez 3-0, empatou 0-0. O do Rodrigo foi o primeiro. O Hendrick vai falar, eu também fiz gol lá na Espanha, jogando na Espanha. Então, assim, o menino tem tudo para dar certo. E a gente vê nas declarações, eu comentei ontem, uma carta que ele escreveu para o irmão, né, com tanto carinho, falando das dificuldades da família e tudo que eles querem. Enfim. Ele fez o gol, foi abraçar o pai. Ele foi abraçar, assim... Isso, cabeça, né? Ele tem uma família que parece ser muito importante, muito estruturada. Antes que digam, vocês estão empolgados demais, ele é só um menino, tem 17 anos. Claro que ele é só um menino, que ele se desenvolva, mas parece que ele parece que ele tem uma estrutura familiar e isso hoje no futebol, tudo se conecta, né? A gente tem falado muito dos erros dos jogadores e ex-jogadores, com essa estrutura familiar, com base, com gente acompanhando um menino de 17 anos. Foi por causa da Federação Espanhola que não teve VAR, Cacá. Muito bem, eu fiz essa pergunta e agora eu passo a bola para o Vitão, porque o Vitão é contrário ao uso do VAR. Acho VAR lixo. Um lixo. Ele sempre fala que VAR é um lixo. Hoje não tivemos VAR, mas tivemos muitas polêmicas, pelo menos em relação a 2 pênaltis. A gente parte de um pressuposto mentiroso que quando não tem VAR não tem polêmica, quando tem VAR não tem polêmica e acerto. Nós vimos hoje um pênalti para a Espanha do 3-2 que foi absurdo, quando o atacante chuta o zagueiro. Nós tivemos em Itaquera o atacante do Santos chutando o zagueiro, o juiz não deu o pênalti, o VAR chamou para inventar o pênalti, igualzinho o pênalti de hoje com o VAR. Então, com VAR e sem VAR, tem erros absurdos. Se fosse assim, olha, sem o VAR tem erro e com o VAR eles são corrigidos, não é o que nós estamos vendo nos últimos 4 anos do futebol. Eu não dei boa noite para você, para o Gustavinho, para o Júlio Gomes e para o Léo. Eu tenho uma pergunta para o Júlio. Ô, Júlio, ontem eu disse aqui, nos programas que eu participei, que eu achava que não ia ter vaia para o Vinícius, porque nós sabemos como funciona o futebol, tem a questão clubista e o estádio do Real Madrid ia ter muito mais torcida do Real Madrid, que é uma torcida 3 ou 4 vezes maior que a do Atlético. Então teria uma torcida pró-Vinícius Júnior, pelo menos não teria vaia. E foi isso que aconteceu. A sensação sua no estádio, embora a gente tenha vindo pela TV camisas amarelas e camisas da Espanha, não camisas do Real Madrid, a sensação que eu tinha é que era claramente uma torcida do Real Madrid, né? O jeito que torceu, pegar no pé do Morata, elogiar jogadores do Real Madrid. Então, mais ou menos o que a gente acontece aqui no Brasil, né? O time local pede em jogador da torcida. É mais ou menos a mesma coisa e por isso que não teve vaias ao Vinícius Júnior? Não sei se por isso que não teve vaias. O fato é que era uma torcida do Real Madrid aqui presente ao Bernabéu. Você tem total razão na leitura. Tinha muito brasileiro, tá? Muito brasileiro mesmo. Ao contrário do que aconteceu em Wembley, onde a torcida brasileira foi colocada no mesmo lugar, e até foi muito bem, foi legal a torcida brasileira lá em Wembley, até porque esse jogo daqui foi muito melhor do que o de Wembley, né? E lá na Inglaterra estava meio morta a torcida da Inglaterra. A torcida da Inglaterra também é meio supervalorizada, viu? E aqui tinha brasileiro por todas as partes, era visível. Agora, a pegação no pé do Morata, que joga no Atlético de Madrid, em algum momento a torcida gritando o nome do Rossello, que é um jogador, convenhamos, nota 4,5, mas que é jogador do Real Madrid, mostram que realmente o público do Bernabéu era majoritariamente do Real. Há controvérsias em relação ao Vinícius. O Vinícius fez uma péssima partida, né? Mais uma. E eu acho que o choro dele ontem na entrevista coletiva mostra como esse menino está sobrecarregado e é preciso olhar para ele. É preciso olhar para ele. Para mim, é preciso olhar para ele com ajuda psicológica. Talvez ele esteja carregando um fardo grande demais, né? Não é uma luta tão simples, a luta antirracista, se a gente olhar para a história das sociedades ocidentais nos últimos 200 anos, né? Ou mais. Então, assim, não é uma luta tão simples. Vi ontem um Vinícius Júnior absolutamente sobrecarregado, extenuado, e ele não tem jogado bem. Não é uma super temporada dele no Real Madrid, é uma temporada boa, mas não é a melhor. E na seleção brasileira ele não joga nada.
né? O Tite não gostava dele, isso fica muito claro. Com o Diniz ele não jogou bem, e nesses 2 jogos com o Dorival ele não jogou bem também. Quando ele saiu de campo, houve aplausos. Eu ouvi vaias também. Outros amigos aqui da imprensa discordaram de mim, falaram que só viram aplausos. Eu vi as 2 coisas. Eu vi mais aplausos do que vaias, mas acho que essas vaias mostram que havia gente torcendo por torcedores de outros clubes aqui também. A questão do Vinícius Júnior, na nossa ótica brasileira, ela é 100% racista. Na ótica espanhola, ela é 95% clubista. É uma questão de clube, do Vinícius ser vaiado, xingado, achincalhado, porque é jogador do Real Madrid e porque tem uma atitude agressiva em termos futebolísticos, provocadora, digamos, dentro de campo. Isso é tratado dessa maneira aqui na Espanha. É muito difícil a conversa até com os espanhóis aqui, porque existe um descompasso sobre o que é racismo. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sino. E também deixa aí o seu comentário do que você achou, né, dessa partida aí, né, das polêmicas, desses pênaltis aí que foram marcados para a Espanha. E principalmente da partida aí do Endrick, né, que consegue fazer o seu segundo gol pela seleção brasileira novamente em um ambiente aí que com certeza coloca ele na história do Brasil, porque ele escolheu justamente a Europa, né, para fazer seus 2 gols pela seleção brasileira, e isso é muito bom para ele, né? Já começa assim com uma estrela muito, muito boa e coloca uma esperança, né, no torcedor brasileiro. Com certeza o palmeirense está curtindo demais, né? O torcedor do Real Madrid, então, com certeza vibrou muito lá com o gol do Endrick, que não precisou de muitas chances e já conseguiu acertar. Mostra muita personalidade, mostra que ele tem muita confiança, que ele tá tranquilo, e ao que tudo indica ele vai chegar no Real Madrid e já vai jogar muito bem, né? Acho que titular de início ele não vai ser, né? Isso, né, tem a questão do Mbappé que vai pra lá também e tal, mas ele vai ter oportunidades, e se ele, né, conseguir jogar muito bem como ele já vem jogando na seleção brasileira, ele vai conseguir também o seu espaço no Real Madrid. Mas partidaça aí do Endrick, o Brasil não fez uma boa partida, mas o empate aí pro Brasil foi merecido, porque foram 2 pênaltis assim bizarros que não deveriam acontecer, e o Brasil conseguiu, né, marcar 2 vezes ali, primeiro com o Rodrigo, depois com o Endrick, e o terceiro pênalti ali com o Paquetá também, que aproveitou a oportunidade e fez isso. Mas comenta aí o que vocês acharam, tá? A interação com vocês é muito, muito excelente. Então fala aí se vocês concordam, né, com as marcações. Creio que a maioria não vai concordar, vai dizer que foram marcações bizonhas e que o Brasil poderia ter jogado melhor, né? Principalmente o Vini, mas ele estava muito bem marcado também, viu? Se você for perceber, tinham sempre 2, 3 marcando ele, mas também quando ele teve oportunidades ali num contra um, ele acabou não conseguindo jogar muito bem. Parece que ele estava meio nervoso, né? Pelo menos foi a sensação que eu tive. Então a gente consegue perceber um pouco isso. Mas comenta aí, galera, se vocês curtiram e se vocês querem mais vídeos. Esse foi aí, né, a nossa a repercussão da mídia de todo o Brasil, e tamo junto, até o próximo vídeo. E o meio-campo que não estava bom, ele mudou muitos. Aí talvez tenha ficado sem opção de mudar o lado esquerdo. Pascoalzinho, a gente já volta em todos esses assuntos. Eu quero te ouvir sobre o Casemiro, só pra gente chamar o Gaciba e entrar nas polêmicas. Foi tudo pênalti, Gaciba. Você vai chamar? Não, fala, Pascoal. Eu quero te ouvir sobre o Casemiro, aí na sequência a gente vai pro Gaciba. Eu acho que o Casemiro tem espaço na seleção. Casemiro, Marquinhos, esses jogadores não são jogadores que estejam no estágio de não jogarem mais pela seleção brasileira. No meu entendimento, esses caras ainda são utilíssimos para a seleção do Brasil. Fabrício Bruno foi bem? Muito melhor do que eu imaginei. Muito bem, Fabrício Bruno. Muito legal, muito legal, muito legal. Jogou com personalidade, zagueiro rápido, não perde no mano a mano. Legal, Marquinhos vai voltar, sabe que tem um cara que pode jogar na dele sorrindo. Casemiro, sabe que tem três garotos que podem jogar na dele sorrindo. Mas o Casemiro ainda é titular da seleção brasileira. Porque você precisa ter uma espinha dorsal forte. Você precisa ter uma espinha dorsal que os adversários entendam que esses jogadores têm que ser respeitados. E eles são respeitados. E eu não abriria a mão. O Paquetá, para mim,
Posso passar para o Paquetá? Ó quem tá aí no seu ombro esquerdo. Já tá aí, Gaciba, a gente já fala desse meio campo mais lá pra frente, vamos falar do Paquetá. Tem um tal de Neymar, né, que tá fora da seleção e joga ali onde jogou o Paquetá. A gente já fala de tudo isso, Pascoalzinho, mas só pra gente não deixar o nobre Leonardo Gaciba esperando, porque eu quero saber o que ele achou da arbitragem do português Antônio Nobre, Gaciba. Boa noite pra você, amigo, tudo bem? Boa noite, amiga. Tudo bem? Olá, meninos. Como estão? Prazer estar do ladozinho aqui, ó. Tô grandão. Do lado do Zinho do Tetra aqui, eu tô grande. Tinha um amigo meu, né, que falava mais ou menos assim: Antônio Nobre. Antônio Nobre. Jesus! Né, Pascoal? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Assim, eu acho que algumas coisas são importantes colocar. Em primeiro lugar, gente, nós estamos em 2024, são duas seleções campeãs mundiais se enfrentando, né? Dentro do Santiago Bernabéu. Nós temos 5 estrelas no peito. O Brasil não pode, repito, o Brasil não pode aceitar jogar sem a presença do árbitro de vídeo. Claro. Por favor, gente. Não existe isso. Duas seleções nível A jogando sem a presença do árbitro de vídeo. E o que justifica não ter tido, Gaciba? Por que não teve? Não é dinheiro, não é dinheiro. Não, custa barato para as duas seleções ricas que são. Por que aceitou? Qual foi a imposição para não ter o VAR? Isso é uma decisão de quem tem o mando do jogo, que entra em contato e comum acordo entre as equipes. Ele simplesmente teve o aval das duas equipes para jogar sem o árbitro de vídeo. Lembra que, né, como a gente costuma dizer, né, o árbitro, tudo que envolve arbitragem só é lembrado na segunda-feira, né? Nesse caso, não é na segunda, né? Mas é depois do jogo. Né? O pessoal só se preocupa com a arbitragem depois do jogo. Esse é que é o problema. E tem que se antever isso, gente. Não existe jogar Brasil e Espanha sem a presença do árbitro de vídeo. Nós vimos os amistosos aí que aconteceram pela Europa agora. O ESPN hoje, mostrou muitos jogos. Né? Seleções nível A, não existe isso. O pessoal tem que ter a presença do árbitro de vídeo. E eu acho que assim, a CBF não está se preparando para uma Copa América. A Copa América vai ter árbitro de vídeo. A Espanha não está se preparando para a Euro vai ter árbitro de vídeo. Então utiliza o árbitro de vídeo. Fazendo essa aspas, que eu acho que é muito importante, eu acho que hoje vocês realmente vão fazer valer a questão de falar do jogo, do que aconteceu no jogo, independente e fora do resultado. Eu acho que isso é muito importante hoje, porque a arbitragem foi decisiva e interferiu diretamente no resultado do jogo. Para mim, com 3 decisões equivocadas capitais. 3. Não consigo enxergar penalidade em nenhuma das jogadas que foram marcadas. Na primeira, o Lamine Yamal, com a perna direita, engata a perna no Beraldo. Beraldo, não dá essa passada para o lado. Tá dando mole porque o cara vai fazer, vai cavar a penalidade dessa forma, né? E para mim essa passada lateral. O primeiro que você está falando era o João, né, Gaciba? Não vale a pena. O Beraldo foi o segundo pênalti. João, perdão, o Beraldo foi o segundo. Isso. O João dá uma passada lateral, né, Dani? Que permite ao árbitro uma interpretação essa, mas claramente, também lateralmente, o Lamine enrosca a perna na perna do João. Né? Não há penalidade, não há penalidade. Depois, a segunda penalidade marcada é pior ainda, né? É pior ainda, porque o Beraldo chega na bola, crava, tá com as duas pernas cravadas no chão, não faz nenhum movimento adicional, e o jogador da Espanha, né, dá a passada com a direita, vê que não alcança a bola e joga a perna esquerda para o lado e engata a perna. Quem chuta a perna do defensor brasileiro é o atacante. É o atacante, nada. E aí no final do jogo, para mim, uma compensação, né, no qual há uma disputa de bola, o jogador espanhol cai no chão e o atleta brasileiro acaba pulando por cima dele, né, e acaba se enredando, também provocando contato e caindo no chão, e a terceira penalidade equivocada é marcada. Mas não posso só discordar. Vai você. Ô, Gaciba, você sabe que eu sou um cara que gosta de discordar. Do Zinho eu discordo toda hora, mas eu queria discordar de você o seguinte: no pênalti do Galeno, o brasileiro... Bem-vindo ao clube, Gaciba. O Galeno foi puxado pelo Carvajal, que jogou a perna em cima do Beraldo, no pênalti que o árbitro deu a favor da Espanha, o segundo pênalti. E ele puxa com a mão
o pé do Galeno. Na minha visão do lance, o lance quando mostra de frente, aí você vê o puxão, ele puxa o pé do Galeno, que iria dominar a bola com a mão. E aí eu acho que caracterizou o pênalti, porque o árbitro estava bem na frente do lance, na minha visão. Só para tentar ilustrar. Teve também o lance do Fabrício Bruno, né? Que sai o lance do gol do Brasil. Gol do Brasil, né? Mas eu brinquei no nosso grupo, Gaciba, naquela hora. Eu botei pra eles assim, eu falei, pô, isso aí, se fosse pra olhar, é mais pênalti do que o que foi marcado a favor da Espanha, né? Já que ele vai falar de vários, Gaciba, se tivesse o VAR, o Endrick seria expulso, né? Com aquele chute. Vamos olhar o outro lado. Não seria? Não era um chute. Porque ele leva a mão no rosto do jogador e depois ele bate com vontade de esquerda. Se o VAR para, e aí, como vocês gostam de dizer, e põe câmera lenta, que aí a coisa fica pior, talvez o Endrick ali também saísse do jogo, né? Ontem tivemos uma expulsão muito semelhante no jogo de Juventude Internacional, né? Isso. No qual o Nenê agarra, né, o jogador do Internacional fora da disputa da bola. E o Maurício fica indignado com esse agarrão que recebeu fora da disputa da bola e chuta, né, o adversário. O árbitro de vídeo chamou, que era o Daniel Nobre Bins, chama o Anderson Daronco e corretamente o Maurício. Como é que era o nome do árbitro? Bins. Daniel Anderson Nobre Daronco, o Fortão. Daniel Nobre Bins? O árbitro de vídeo... Daniel Nobre Bins. Esse foi o Nobre que trabalhou bem, viu, né? Então não é da mesma família, não, que o de hoje. Não. Esse é gaúcho lá do lado do Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com Portugal, não. A ação do Endrick, e eu acho que é legal assim ressaltar a questão o menino topa encrenca mesmo. Só que isso é uma coisa que ele vai ter que se acostumar. Ele vai ter que se acostumar com a questão das provocações, né? O Cucurella passou provocando ele o tempo inteiro, né? Tentando tirar ele do sério, e isso é um risco que aumenta muito na questão do árbitro de vídeo. Acho que pelo fato de ser feito fora da disputa da bola, né? Com o jogo já paralisado, né? Ele sim, Mauro, seria sujeito a uma revisão e consequente apresentação por cartão vermelho por conduta violenta. Vamos falar de um torneio curto, conduta violenta parte de 3 jogos, tá? Só para saber, acabou o torneio para ele, né? Então, essa é uma coisa que tem que se trabalhar dentro da cabeça do menino, que todos sabem, sem ninguém precisa dizer, que é um talento maravilhoso, mas ele vai ter que se acostumar com esse tipo de conduta, esse tipo de provocação, né? Porque os jogadores realmente fazem esse tipo de artimanha para os jogadores mais jovens, para ver se eles caem nessa arapuca, né, e consequentemente cometem falhas. Eu acho, Pascoal, assim, ó, não querendo discordar, para mim o pênalti do Brasil é o mais pênalti dos 3 marcados, tá? É o pênalti a favor do Brasil. Já me ajudou. Né? Só que eu acho que eu acho que esse tipo de jogada ele consideraria um contato de jogo natural, uma situação que passou se não tivesse marcado os 2 primeiros. Isso é sentimento meu, entendeu? Provavelmente essa jogada passaria batida se não tivesse marcado as 2 primeiras penalidades. Vou falar um negócio. Aí ele teve que se preocupar com o detalhe, né? Porque ele bota a mão para o lado e eu acho que a partir do momento que ele cai e coloca aquela mão para o lado, eu acho que o contato maior é provocado pelo atacante brasileiro, mas é uma jogada interpretativa e eu acho que seria o menor dos 3 erros, né? É exatamente o pênalti marcado para o Brasil, menos mal, né? Que aí o resultado do jogo não ficou tão ruim para nós. Você foi árbitro FIFA, você participou de muitas convenções de arbitragem na Europa, conversou com muitos árbitros europeus, foi chefe da arbitragem, teve muito contato com o futebol europeu. Se é o Brasil que cava os pênaltis que cavou a Espanha, hoje nas manchetes dos jornais da Espanha está dizendo que os jogadores do Brasil são piscineiros, que se atiram dentro da área. Mas como foi o Lamine Yamal, o pessoal vai dizer também, esse moleque de 16 anos é gênio. Até para cavar pênalti ele é valente. Entendeu? Você vê como é que são as coisas. Eu tô reclamando dos jogadores da Espanha que se atiraram contra jogadores brasileiros para cavar pênalti. Os brasileiros não. Foram buscar as jogadas. E para mim, a penalidade do Brasil, para mim, ela é na íntegra, ela tem a demonstração clara que foi um pênalti, na minha interpretação. E aí fica aquela dúvida. Será que eles estão mais malandro que a gente agora?
Agora, uma coisa é importante a gente colocar aqui, né, em especial para as pessoas que gostam da linha de intervenção do árbitro de vídeo lá em cima, né? Esses são dois tipos de jogadas que são interpretativos. Quando a gente observa os 2 pênaltis para a Espanha, são interpretativos. Quando a gente observa no detalhe, a gente percebe que as duas jogadas, os jogadores da Espanha levam a perna contra né, os defensores brasileiros e fazem isso. O árbitro de vídeo, pelas orientações atual que tem com a linha de intervenção alta, vai passar batida essa aí. Não vai adiantar ter árbitro de vídeo. O do Brasil também, Gaciba? Todos os 3 pênaltis passariam batidos. Todos os 3 pênaltis passariam batidos. Esses pênaltis, pelo que eu conheço, de linha de intervenção que é colocada no árbitro de vídeo, a nível internacional, essas 3 jogadas, a decisão de campo seria respeitada. Porque o árbitro de vídeo, a nível internacional, não está para a melhor decisão. Ele está para corrigir erros claros e óbvios. E o que é a interpretação da FIFA hoje? Se existiu contato físico, existiu um movimento do jogador abrindo a perna, né? No caso estou falando do João, né? E existiu esse contato físico, quem tem que interpretar se esse contato foi ou não faltoso tem que ser o árbitro de campo. Isso não é um erro claro e óbvio, por mais que 100% de nós vejam que não houve a penalidade, né? Então isso é interessante a gente colocar, porque a gente está acostumado com o árbitro de vídeo com a linha de intervenção mais baixa, buscando a melhor decisão. Né? Não esse com a linha mais alta. Ele só vai chamar no lance contrário, Garcia. Inglaterra. O VAR só vai chamar no contrário. Se o VAR achar que foi um pênalti claro e o juiz não viu. É isso? Aí ele chama. Se for interpretativo, nem assim, né? Ele chama em outro tipo de situação. Esse tipo de situação, nas três jogadas eu estou falando, tá? Nas 3 jogadas que aconteceram, são tipos de situação que se o árbitro marcar em campo, o árbitro de vídeo vai respeitar. Se o árbitro não marcar em campo, também será respeitado, né? Esse é o tipo de coisa que a FIFA não quer, que ela acha que banaliza o árbitro de vídeo a utilização nesse tipo de jogada. Engraçado, os clubes de futebol querem mais utilização do árbitro de vídeo.